Nessa noite eu quero trazer uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8. Se você tiver a possibilidade de ter uma Bíblia próxima de você, se você quiser acompanhar comigo, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. É um texto também bem conhecido e eu quero meditar um pouco essa noite nesse texto. Jesus deixa da seguinte forma, João escreve assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar de pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que nessa noite o Senhor fale ao seu coração através dessa palavra. O texto, como eu falei, é bem conhecido, e eu pus um tema nessa palavra: guarde as suas pedras, você também erra. Guarde as suas pedras, você também erra. Nós vivemos dias onde as pessoas estão acusando, as pessoas estão julgando e ao mesmo tempo condenando. É muito comum a gente ver nas redes sociais, nas mídias sociais, na internet, existe até canal no YouTube especialista em acusar, julgar e condenar, principalmente cristãos. Se fosse o mundo secular, eu até ficava quieto, porque eles não têm o conhecimento da palavra de Deus. Mas infelizmente muitos cristãos estão indo nessa onda de fazer julgamento premeditado às pessoas. E eu estava vendo esses dias um pastor e cantor gospel, que esse homem está sendo atacado de todas as formas, porque encontraram um áudio dele, onde ele, talvez seja ele, eu não posso afirmar, mas as pessoas que são os fofoqueiros de plantão afirmam que é ele, onde ele está se insinuando para uma ovelha da sua igreja. E esse homem tem sido atacado de todas as formas. Eu vejo aquele homem que o ministério dele já praticamente acabou por causa de acusações. Mas as pessoas não entendem e não compreendem que Jesus ele nos deixa o seguinte, que nós não devemos julgar as pessoas. Mateus 7, de 1 a 4, Jesus vai dizer: Não julgue para não ser julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados, e com a medida que vocês usarem para medir, vocês também serão medidos. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está em seu olho?
Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Ou seja, Jesus está dizendo assim: olha primeiro para a sua vida, toma conta dela, olha como você está vivendo, deixa de criticar os outros, deixa de acusar as outras pessoas, deixa de julgar as outras pessoas. Em toda a Bíblia nós podemos ver Jesus condenando julgamento, porque nós não somos ninguém para julgar ninguém, nós não somos ninguém para apontar os erros de ninguém, porque nós também erramos, nós também somos falhos, nós não podemos julgar porque nós também cometemos erros. E em Romanos 2, versículo de 1 a 3 diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo aquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Ou seja, quando eu julgo uma pessoa, eu tenho que olhar para mim, porque eu também estou praticando erros, eu também erro. Quando eu acuso uma pessoa de erro, eu tenho que olhar para a minha vida e ver o quanto eu estou errado. E Paulo ele vai escrever aos Romanos dessa forma: sabemos que o juízo de Deus é contra os que praticam tais coisas, conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Você pensa que escapará do juízo de Deus? Você pensa que você, porque você se acha o tal, você vai escapar do juízo de Deus? Irmãos, não aponte os outros, olhe para você mesmo, olhe o quanto você é pecador. E se não fosse a graça do Senhor Jesus na sua vida, você estaria condenado assim como eu também estaria. Se não fosse a graça do Senhor Jesus na nossa vida, nós estaríamos condenados. Portanto, guarde as suas pedras. Você também erra, eu também erro, nós erramos. Guarde as suas pedras. Jesus também vai nos dizer que nós não podemos julgar para não ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Paulo vai escrever em Romanos, diz assim: portanto, deixemos de julgar uns aos outros e ficarmos de propósito de colocar pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Muitas vezes nós colocamos pedras e obstáculos no caminho dos irmãos quando nós estamos julgando, nós estamos apontando o erro dos outros e não olhamos para o nosso erro. Nós temos erros, irmãos, para que atirar pedra nos outros? Olhemos para dentro de nós e vejamos o quanto nós erramos. Você pode dizer: irmão Francisco, missionário, mas adultério é pecado, fofoca também é pecado. Fofoca também é pecado tanto quanto adultério. Mentira também é pecado tanto quanto adultério. Falso testemunho é pecado tanto quanto adultério. Apontar o erro dos outros, falar mal da vida alheia é pecado tanto quanto adultério. Então nós não viemos aqui para julgar, nós não estamos aqui para julgar. E Jesus vai continuar nos dizendo: não julguem e não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Então, meus amados, para que apontar o erro dos outros? Para que jogar pedra? Não jogue pedra, guarde suas pedras, você também erra. E no texto que nós lemos de João 8, essa mulher é trazida pelos fariseus. Os fariseus e escribas eram uma classe religiosa que eles se achavam a elite da religião. Então eles queriam pegar Jesus em alguma falha. E eles trazem aquela mulher e colocam diante de Jesus no texto que nós lemos e diz: Senhor, essa mulher, ela foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Mas só que a lei de Moisés, lá em Levíticos capítulo 20, não diz que é só a mulher, ela diz também que é o homem. Os dois serão apedrejados. E aqui eles só trouxeram a mulher. Eles só trouxeram a mulher para ser acusada, julgada e condenada.
E eles esperando uma resposta de Jesus, o texto vai nos dizer que Jesus, ele se agacha e começa a escrever algo. Não sabemos o que Jesus estava escrevendo, porque a Bíblia não deixa escrito, não deixa relatada aquilo que Jesus estava escrevendo. E tem pessoas, eu não posso fazer suposições porque não está escrito, e eu só prego o que está escrito. Tem muitas pessoas que fazem suposições, eu não faço, mas eu gostaria muito de saber. Mas a Bíblia tem uma coisa, meus amados, ela não te diz tudo o que você quer saber, ela só diz aquilo que você precisa saber. A Bíblia só nos fala aquilo que nós precisamos saber, e não aquilo que eu quero saber. Então por isso que muitas vezes a gente encontra algumas coisas na Bíblia que nós não entendemos, porque nós temos a mente muito pequena. E o texto diz que Jesus, ele se agacha e vai escrevendo no chão. E os fariseus continuam a insultar Jesus, continuam a dizer: você não vai falar nada? Como se ele dissesse assim. E Jesus se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles fariseus e escribas, eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Eles queriam ver se Jesus dizia: não, pode apedrejar. Ele dizia: está vendo como ele prega o amor e manda matar? Ou então eles queriam dizer: não, não apedreje. Mas Jesus, ele era muito sábio, é muito sábio. E ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto vai nos dizer que Jesus volta a se agachar e volta a escrever. E quando ele se levanta, olha para o lado, não vê mais ninguém, porque todos haviam se retirado, porque todos são pecador. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um ser humano que viveu nessa terra, a não ser um, que é Jesus Cristo, que passou por essa terra, que não tenha pecado. Todos aqueles que são nascidos de mulher já nascem em pecado, o pecado original. Só Jesus veio a essa terra e não pecou. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando Jesus vê essa situação, diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ela diz: não sei, Senhor, foram todos embora. Só ficou um que poderia jogar pedra naquela mulher, que era Jesus. Só ficou um que não tinha pecado, que poderia jogar pedra naquela mulher, que era o próprio Jesus. Mas Jesus, ele não veio para tirar pedra. Jesus, ele não veio para condenar. Jesus, ele não veio para julgar. Jesus, ele veio para acolher, para amar, para curar, para sarar, para restaurar, para trazer vida, as pessoas à vida de volta, restaurar o caráter, restaurar a personalidade, restaurar o espírito. Jesus veio para isso. E ele diz: mulher, se eles não te condenaram, mulher, eu também não te condeno. Era o único que poderia jogar pedra naquela mulher. Mas aquela mulher, ela tinha uma vida que não agradava o Senhor, claro, porque ela tinha adulterado. E Jesus vai dizer assim: vai e não peques mais. Vai e não viva mais na prática do pecado. Vai e não tenha prazer no pecado, porque pecar, todos nós pecamos. O que nós não podemos é ter prazer no pecado. Nós não podemos é viver uma vida pecaminosa por prazer. Pecar, todos nós vamos pecar até o dia que nós morrer. Se não fosse a graça salvadora do Senhor Jesus, nós seríamos fulminados pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E Jesus diz: vai e não peques mais. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido, meu amado e minha amada, que me ouve e que me vê nessa noite, não importa o que você fez, não importa como esteja a sua vida, não importa se você já bebeu, já fumou maconha, já usou droga, já se prostituiu, já adulterou. Se você chegar até Jesus arrependido, se você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele está pronto a te perdoar. Se você for até Jesus e dizer: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu quero mudar de vida, eu quero viver uma nova história, Jesus, Ele vai te perdoar. O homem pode apontar os teus erros, porque o homem é assim mesmo. Ele olha para o erro dos outros e não vê os deles. Mas Jesus não. Jesus, Ele não vai apontar o teu erro. Jesus vai te amar. Jesus, Ele vai te restaurar. Jesus, Ele vai mudar a tua vida. Jesus, Ele vai mudar a tua história. Jesus vai andar contigo. Ele vai te transformar.
de uma forma que as pessoas vão olhar e vão dizer: não é aquele mais, é outra pessoa, mudou da água para o vinho. Porque Jesus faz assim. O homem acusa, o homem joga pedra, mas Jesus, ele não faz isso. Mas eu quero te dizer uma coisa: vai ter um dia que Jesus vai vir para julgar. Por enquanto ele está para salvar, por enquanto ele está através do Espírito Santo na terra para salvar, mas ele está voltando, e um dia ele vai vir como juiz para julgar a humanidade. Mas aqueles que tomaram uma decisão de receber Jesus em vida, eles serão salvos desse julgamento, eles estarão livres desse julgamento. Por isso, como eu digo todos os dias, todas as sextas-feiras aqui, Jesus está voltando. Toma uma decisão de viver ao lado de Cristo, toma uma decisão de andar com Jesus enquanto você pode, porque as coisas estão se estreitando, o caminho está ficando apertado. Então é necessário que eu e você venhamos tomar uma decisão. E você fique com essa palavra, que Jesus, ele fale ao seu coração ainda essa noite, que o Espírito Santo te conduza a refletir nessa palavra. E você, meu querido, que já jogou pedra nas pessoas, não jogue mais. Olhe para você, olhe para a sua vida. Se não fosse, Senhor, a graça do Senhor Jesus na sua vida, o que seria de você? Portanto, ame as pessoas em vez de você julgar, ame as pessoas em vez de você apontar. Os fariseus, eles tinham essa prática de olhar para os defeitos das pessoas e não olhar para os seus defeitos, tanto que Jesus um dia chega e diz: olha, vocês podem fazer tudo que os fariseus fazem, mas tudo que eles mandam, mas não façam o que eles façam, porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. Eles pregavam uma coisa, mas não praticavam as coisas que eles pregavam. Que Deus te abençoe nessa noite. E ligou para cá o irmão Djalma, do Jardim Carrãozinho, né? O irmão Djalma, ele é o proprietário do Carvão Churrascão, não é isso? E ele pede uma palavra e oração. Irmão Djalma, eu vou tirar a sua palavra, tá? E depois, logo em seguida, vou estar orando por você, em nome de Jesus. Irmão Djalma, a palavra que saiu para o irmão aqui se encontra em 1 Pedro 4, 10, parte A. Diz assim, ó: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Ou seja, temos que zelar por aquilo que Deus nos deu, pelos dons que Deus nos dá. Temos que zelar por eles, temos que cuidar, temos que ser mordomo dos dons que Deus nos dá. Que Deus abençoe você, irmão Djalma, e a oração vou estar orando já, encerrando também a nossa programação, tá bom? Que Deus venha nos abençoar, nos proteger, nos guardar. E sexta-feira, se o Senhor não voltar, nós estaremos de volta aqui nessa mesma emissora, nessa mesma sintonia, nessa mesma frequência, trazendo uma palavra para confortar, consolar, exortar, fazer aquilo que o Senhor manda nós fazer. E lembre sempre, Jesus está voltando. Volte para Ele antes que Ele volte para você. Você não foi feito para odiar, você foi feito para amar. Por isso, ame, perdoe, seja feliz e faça outros felizes, e viva uma nova história com o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Eu vou estar orando neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos a vida do irmão Djalma em Tuas mãos. Toma a vida dele, Pai, cuida dele, do seu trabalho, abençoa a sua família em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse programa. Muito obrigado, Senhor, por essas vidas que estiveram na live, por aqueles que estiveram na nossa sintonia. Visita eles nesse momento, Senhor, visita as suas famílias e dá uma noite de paz e um excelente final de semana na presença do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos e já certo da nossa vitória. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.